Aleluia. Quando observamos a palavra de Deus, a gente consegue ter uma medida daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Nós, como seres humanos, somos limitados. O que é que isso significa? Significa que eu e você possuímos uma esfera de atuação. Você está aqui. Se você está aqui, você não pode estar em outro lugar. Isso significa que existe uma limitação. Existe uma limitação de conhecimento também. Porque quando você olha para o seu momento, você só conhece o seu presente e o seu passado. Então você não conhece o futuro. Mas mesmo em meio a essa limitação, aleluia, Deus proveu meios para que nós pudéssemos ter uma vida abundante aqui na terra. Deus proveu meios para que pudéssemos desfrutar de alegria e paz, independente das circunstâncias, independente das situações. E quando eu olho para o Evangelho, a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho não é uma mensagem, não é mais uma religião, não é mais uma falácia ou algo que alguém vai falar, é um ensino que alguém vai trazer. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, transformação, o poder de Deus para a restauração, o poder de Deus para a mudança, o poder de Deus para converter algo que estava indo para a destruição e resgatar aquilo. O resgate fala a respeito de algo que estava indo para a destruição, que tinha perdido todo o senso, toda a estrutura que levava para a vida e estava morto. Se você observar na palavra, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Paulo fala isso em Filipenses, ele também fala isso em Colossenses. Ele diz, olha, nós estávamos mortos. Eu e você estávamos mortos por causa do pecado. Quando eu falo morto, eu não falo morto fisicamente. Amém? Porque eu e você estamos aqui fisicamente, as pessoas do mundo estão aí fisicamente, mas se olharmos para a vida delas, é uma vida destituída de Deus. O que é a vida? Abre em João capítulo 1. Aleluia. João capítulo 1. Versículo 10. Na verdade, vamos para o versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para dele testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, João, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ele está falando acerca de Jesus Cristo. E eu acho interessante nesse texto, se você, nos versículos primeiros, ele fala a respeito de Cristo. Ele fala que no princípio era o verbo ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele fala que esse verbo se fez carne, habitou entre nós. E ele fala que vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. E é interessante que ele fala que nele estava a vida. Nele estava a vida. E a vida que estava nele era a vida que iluminava os homens. Quando eu falo de evangelho, quando eu vejo a palavra de Deus, quando eu vejo a vida de Deus reinando em nós, eu não vejo coisas aparentes físicas. Deus, ele não nos resgatou para que vivêssemos simplesmente tendo bens, vivendo bem a nossa vida, desfrutando das coisas boas daqui da terra, porque as pessoas do mundo, elas desfrutam também de coisas boas. Ele não nos resgatou para que fôssemos simplesmente ricos financeiramente, mas ele nos resgatou porque ele queria alcançar algo muito maior que os nossos bolsos, muito maior que o nosso bem-estar físico, nosso bem-estar material. Ele nos alcançou porque ele queria restaurar as nossas vidas. Primeiro, restaurar a nossa comunhão com Deus. Quando você vai lá para o Éden, você vai ver que o homem, ele foi criado à imagem de Deus. Havia uma identidade no homem. O homem foi criado à semelhança de Deus. E presta atenção, se observarmos, todos os seres, eles são criados e eles têm papéis. Existem os animais carnívoros, por exemplo, e os outros que comem só mato. Os onívoros, sei lá, comem todas as coisas. Os herbívoros, eu não sou bom em biologia, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. E se observarmos, cada um tem um papel. Ele foi criado e ele vive conforme aquilo que ele foi criado. Mas o homem, diferente de todos os animais, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso fala muito. Porque a identidade do homem não estava simplesmente em algo instintivo.
apenas em povoar a terra, mas existia algo no homem que, por ele ser a semelhança de Deus, fazia ou faria com que ele resplandecesse Deus. Ele não apenas era um ser, ele não era apenas um figurante. A Bíblia fala que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. A gente vai ler esse texto daqui a pouco. E quando Deus cria o homem, ele cria o homem com características especiais. O homem tinha uma identidade. Por que eu estou falando isso? Estamos em João, amém? Eu não esqueci o texto que a gente leu, eu não esqueci o livro de João. Mas fala que esse homem, no princípio, ele criado à imagem de Deus, existia uma identidade, um caráter. Existiam características. Existia algo que tinha sido colocado neste homem para que ele resplandecesse não apenas ele mesmo, não a natureza, mas o próprio Deus. E manifestasse uma glória que estava em Deus aos homens. Aleluia! E Deus cria este homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando ele cria a sua imagem, ele determina que este homem teria características especiais, específicas, que não haveria em outra parte da sua criação. Porque aos anjos não foi dado criar a imagem e a semelhança de Deus. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. As plantas não foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E é interessante que quando Deus ele sopra no homem, presta atenção, Deus respira que nem a gente? Não, então ele não soprou oxigênio, não soprou nenhum gás, ele sopra o fôlego de vida. Presta atenção nisso. Aquilo que é essência dentro do homem, parte do próprio Deus para o homem. Deus depositou dentro do homem características dele. O próprio DNA de Deus dentro do homem. Para que este homem aqui na terra, ele resplandecesse a imagem de um Deus todo-poderoso. E quando o homem se manifestasse, a Bíblia fala quer comasse, quer bebasse, quer façasse qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E quando eu examino esse texto, eu observo que as nossas expressões não é apenas quando levantamos as nossas mãos e cantamos e adoramos a Deus. Mas em tudo que a gente faz, a gente glorifica a Deus. Ou seja, existe uma glória naquilo que a gente faz que é dada ao próprio Deus. Então, onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, eu sou uma expressão de Deus aqui na terra. A Bíblia não fala, eu acho interessante porque as atribuições dadas a Adão não foram, vai, prega o evangelho. Não, ele não precisa, vai e cure os enfermos. Não, porque a gente às vezes acha que é muito espiritual, aleluia. As pessoas que curam, é muito espiritual você orar por alguém, mas é espiritual também você estar no seu dia a dia transparecendo o amor. É muito espiritual também no seu dia você estar andando em meio a tribulações em paz. É muito espiritual no seu dia você estar sendo um reflexo de Deus onde quer que você faça, onde quer que você passe, as pessoas vão ver Cristo na sua vida. E a Bíblia fala que elas glorificam ao Pai, porque elas olham para você e veem as características e o caráter de Deus em manifestação. Eles veem amor, eles veem bondade, eles veem paciência, eles veem longanimidade. E talvez você possa olhar para mim e dizer, mas pastor, eu não estou tão bem nisso aí não. Mas hoje é uma noite que Deus está dizendo a você que existe uma identidade na sua vida que é semelhante a Ele. Que você e eu fomos chamados para viver a semelhança dele. Então, ele já depositou pelo Espírito Santo. A Bíblia fala em Romanos 5, versículo 5, a gente vai ler alguns textos ainda, mas eu quero que você fique só mais um pouquinho aqui comigo. Que o amor de Deus é derramado em teu coração pelo Espírito que habita dentro de você. Presta atenção, você nasceu de novo. Falamos desse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Características divinas. Ele não voava. Ele não se teletransportava, ele tinha uma forma corpórea, ele estava num corpo, amém, aleluia. Ele tinha as manifestações, qual era a atribuição dele? Cuide do jardim, cultive o jardim. Espera aí, mas o homem não nasceu à imagem e semelhança de Deus? Ele devia fazer alguma coisa mais espiritual. Não, a identidade desse homem estava atrelada a tudo que ele fizesse, tudo que ele tocava, tudo que ele fazia. Enquanto ele fazia aquilo, conforme o caráter de Deus, ele estava transparecendo Cristo, ele estava transparecendo o próprio Deus.
Mas sabemos que esse homem pecou. Está lá em Gênesis capítulo 3. E quando ele peca, ele é afastado de Deus. Por isso que eu falei que a primeira coisa que foi restaurada ao homem, quando ele recebe Jesus, quando ele nasce de novo, é essa ligação com Deus. Presta atenção, em João capítulo 15, a Bíblia fala que ele é a videira, Cristo é a videira, nós somos os ramos, e sem ele nada podemos fazer. Não existe vida fora dele. Nele não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Aleluia. Não é porque eu quero, porque, sendo bem sincero com você, hoje não, mas antigamente eu queria que fosse mais fácil, que eu pudesse encontrar Deus em qualquer tradição, em qualquer atitude, em qualquer tipo de culto, eu queria. Mas sabe que Deus, ele provê um meio? Não é, e os homens orgulhosos, eles querem criar a sua própria, como é que eu posso dizer? As suas próprias definições de Deus. O homem, no seu orgulho, quer buscar Deus do seu jeito. E Jesus falava a respeito disso. Ele diz, olha, eu vim para nesse texto, no versículo 12, ele diz que ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu. Mas sabe o que eles viram? Eles não quiseram recebê-lo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas ele diz, mas a todos, isso inclui a mim e a você, a todos quanto receberam, a estes, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. A fé, ela te coloca dentro. Não é por obra para que ninguém se glorie. Não é por algo que eu fiz e eu me incluo, gente. Eu não estou falando de você, não. Eu estou falando de mim. Não é por causa de alguma obra de justiça que eu tenha feito, mas pela sua misericórdia e o seu amor. E ele me alcançou. E este amor nos restaura. O pecado afasta o homem de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos restaurados. Eu não sei o que você fez. Eu não quero saber o seu passado. Talvez você possa olhar para o seu passado e dizer, mas pastor, eu vivenciei, eu vivi tantas coisas, eu não sei nem se Deus pode me perdoar. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, em determinado momento, existiam os pecados capitais naquela época. Assassinato, adultério, e eram pecados passivos de morte. E todas as vezes que Jesus se deparava com assassinos, com adúlteros, com pecadores, Jesus, ele só vinha com uma mensagem: eu vim buscar e salvar. Eu não vim condenar o homem. Uma certa cidade não recebe Jesus, e os discípulos ficam logo revoltados, e dizem, Jesus, quer que a gente ore que caia fogo do céu e queime todo mundo? Meu Deus dos céus. E ele disse, vocês não sabem a que reino vocês pertencem? Muitas vezes nós queremos lançar no inferno, eu digo isso porque eu já fiz isso. Não era pastor, tá, gente? Mas eu era brigão. E eu queria fazer isso. Então eu acusava as pessoas. Ah, ele é pecador. Jogava logo a Bíblia, jogava a Bíblia de longe. Me sentia como Davi jogando a pedra no gigante. Não sabia eu que eu não estava entendendo a que reino eu pertencia. Porque ele diz, olha, vocês não sabem, não conhecem a que reino vocês pertencem? O Filho do Homem, ele não veio condenar os homens, ele não veio destruir os homens, mas ele veio para salvá-los. Então a mensagem de Jesus era a mensagem de resgate, de restauração, onde ele trazia aquele homem que estava destruído para a vida. Então eu não sei o que você fez, mas Deus, assim como aquele filho pródigo que quando chegou diante do pai, disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse, não, você é meu filho. E o que foi que ele fez? Ele disse, não, agora você vai ver, meu filho. Pegou a lista, você pecou, você adulterou, você gastou o dinheiro todo, você vai ter que me pagar tudo de novo. Deu uma pisa no... Não, essa não é. O cristianismo não é isso.
Isso não é o evangelho. O pai, ele restaura o filho, coloca roupas no filho. Ele estava todo destruído, mas ele restaura e ele coloca o filho na mesma posição em que ele estava. E ele dá uma festa. Preste atenção nisso. Isso fala a respeito do amor de Deus por mim e por você. Muitas vezes nós condenamos as pessoas. Mas quando Deus está dizendo, ame, por causa de uma tradição religiosa. A religiosidade lança um peso sobre as pessoas. Mas o evangelho da graça de Cristo, ela traz as pessoas para a liberdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E que não devemos permitir, está lá em Colossenses, que seja colocado de novo um jugo sobre as nossas costas. Mas eu estou falando sobre uma identidade que nós temos em Cristo. Eu vou voltar. E preste atenção, depois que eu fui resgatado, eu fui colocado num lugar. Diante do Pai, aceito por Ele. Eu fui resgatado pelo próprio Cristo. Imagina o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. Ele estava olhando para mim e para você com compaixão. E Ele disse, este é o meu filho. Eu vou enviar o meu único filho. A Bíblia diz que aquele que não negou o seu único filho, antes o entregou por amor a você. Eu vou repetir. Aquele, está falando de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 38, se eu não me engano. Diz que aquele que não negou o seu único filho. Seu único filho. Quantos de nós daríamos a nossa vida por algum justo? A Bíblia fala sobre isso. Mas ele diz, aquele que não negou seu único filho, antes o entregou por amor a você. Será que a gente consegue medir o tamanho desse amor? Por isso eu consigo entender hoje, porque ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que ele enviou o seu único filho. Muitas vezes esquecemos desse amor. Muitas vezes, durante o dia, na correria, nas coisas, a gente não consegue perceber que existe alguém todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que se importa com você. Eu acho interessante Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, não se preocupem, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu me interesso por vocês. O próprio Pai tem preparado uma vida abundante para vocês. Então tudo isso foi preparado pelo próprio Deus. Eu estou falando sobre a identidade que nós temos em Cristo. Sabe qual é a crise do mundo atual? O mundo ele não tem identidade. O mundo ele começa a procurar sua identidade em meio às coisas que estão acontecendo. É como se eles tivessem um quebra-cabeças e eles não soubessem a quantidade das peças, se tem todas as peças, não soubessem nem o desenho final daquele quebra-cabeça. Não soubessem nem se existem peças suficientes, nem se as peças que eles pegaram servirão para concluir aquele quebra-cabeça. Por isso que Paulo, quando ele fala a respeito do mundo, ele diz, olha, não sejam como aqueles que não têm esperança. O mundo, ele está vivendo naquele momento. A gente chama em computação em runtime. Ou seja, é em tempo de execução. A coisa está acontecendo e ele vai fazendo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas a Bíblia mostra que o caminho e o fim que eles estão tomando é um fim de morte. Por mais que se esforcem, por mais que busquem em si mesmo uma estrutura, eles não têm. Nós não temos em nós mesmos. Você lembra que no início eu falei que o homem ele foi criado com necessidades? Que o homem não conhece nem o seu futuro? Que o homem não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Ele faz planos. Não, amanhã eu vou fazer isso, acordo de tal hora. Aí, de repente, não tem ônibus, existe uma greve do nada, não sei o quê. Acaba com todo o planejamento. E muitas vezes nós procuramos em nós mesmos estrutura para construir uma vida, uma identidade. Quando devíamos procurar naquele que nos criou. Que sabe de todas as coisas, sabe do teu presente, teu passado, do teu futuro, sabe muito além daquilo que está no teu coração e sabe realmente o que você precisa fazer para viver uma vida abundante. Porque ele diz, eu é que sei, os planos que eu tenho a teu respeito são planos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Muitas vezes colocamos no nosso próprio braço, na nossa própria força, as decisões que vamos tomar. Não, vai ser desse jeito. Não, o caminho é esse. Presta atenção numa coisa. Devemos ser humildes o suficiente para reconhecer que no nosso próprio braço, na nossa própria força, estamos jogando dados.
Pode ser que aconteça, pode ser que não. Quantos aqui? Não, eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Fizeram um plano, já estavam decididos. Plano básico. Amanhã eu vou para a praia. Não. E começa a dar aquela chuva que você olha assim, meu Deus, meus planos foram por água abaixo. Quantos planos nós determinamos? Quantos investimentos nós fizemos? Quantas coisas nós criamos ou quantos planejamentos e as coisas não saíram muito bem como queríamos ou como achávamos que deveria sair. Por mais que planejássemos e organizássemos as coisas. Mas sabe de uma coisa? Quando nós buscamos uma identidade não em nós mesmos, não é o meu plano para a minha empresa, não é o meu plano de trabalho, não é o meu plano. Claro, vai existir planos no seu coração, mas devemos depositá-lo diante de Deus, porque Deus sabe o dia de amanhã. Eu acho interessante, tivemos agora, nesta semana, uma greve de caminhoneiros. Ninguém imaginava que, do meio do nada, uma greve iria parar o país. Eu não sei você, algumas pessoas podem dizer, não, a gente sabia, algumas pessoas sabiam. Gente, ninguém esperava. Por mais pessimista que houvesse, ninguém esperava que ia tomar essa proporção. Algumas pessoas perderam muito dinheiro. Investimentos, uma série de coisas aconteceram. Mas preste atenção numa coisa, Deus já sabia que tudo isso aconteceria. E eu tenho plena convicção que existem pessoas aqui no nosso meio que Deus cuidou de você em meio à crise. Talvez, tivemos um dia que teve uma enxurrada aqui, água até mais hora, ninguém esperava, a gente estava no culto tão bom. E foi uma chuva que alagou tudo, mas eu tenho plena convicção que muitas pessoas que estavam aqui adorando a Deus, Deus cuidou de você. E são fatos que acontecem que você não espera. Por mais que você faça planos, por mais que você organize, mas nós, como seres humanos, devemos entender que somos limitados mesmo. Fomos criados para estarmos com o nosso Pai. E nele nós temos ampla suficiência. Ele é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Aleluia. Agora preste atenção numa coisa. Precisamos entender a identidade que nós temos nele. E essa identidade é o que vai nos levar para o fim que nós desejamos. É essa identidade que nós temos nele. E a Bíblia fala que nele estava a luz. E essa luz era o progresso. Era o que iluminava. Nele estava a vida, desculpe. E esta vida iluminava os homens. Esta vida conduzia os homens. Quando eu ouço sobre luz, eu ouço sobre ser conduzido. Eu ouço sobre conhecimento. Você conhecer onde você está e aonde você precisa ir. Porque um lugar escuro é um lugar que você não sabe muito bem onde você está pisando. Um lugar escuro é um local onde você não vê muito bem além da sua frente. É onde você não tem o conhecimento acerca que ilumina você para que você possa se conduzir de maneira correta. Mas quando a Bíblia fala que ele iluminava os homens, que isso trazia luz aos homens, isso fala a respeito de uma vida sendo iluminada por ele. A Bíblia diz que ele era luz e as trevas não podem permanecer onde existe luz. Então, quando fala em iluminação, também fala da vida de Deus sendo iluminando você e a mim. Ou seja, todas as trevas, tudo aquilo que vem buscar destruir a minha e a tua vida, são dissipadas por causa da luz de Cristo Jesus iluminando as nossas vidas. Só que essa luz, ela não ilumina apenas fora. Não ilumina apenas, como eu posso dizer, como de maneira a nos proteger, mas primordialmente ilumina dentro. Se lembra que eu falei que no início, que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele expressava ou exprimia o caráter de Deus. Em Cristo Jesus nós somos restaurados. E a Bíblia fala que pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, nós hoje podemos andar e frutificar. Ele é a videira, nós somos os ramos, e aquele que permanece nele dá muito fruto. Ou seja, as características que eu e você temos não são simplesmente as características de um homem normal, natural. Por quê? Porque existe a vida de Deus dentro de você. Aleluia, aleluia. Eu estava pesquisando esses dias sobre identidade. E eu vi uma definição aqui, vem do latim identitas. A identidade é o conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. Esses traços caracterizam o sujeito ou a coletividade perante os demais. Quando nascemos de novo, primeiro, existe
mudança radical nas nossas vidas. A Bíblia fala em João que nós não nascemos da vontade dos homens, mas da vontade do próprio Deus. E se você observar, quando nós nascemos de novo, existe uma mudança, existe uma identidade. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Ou seja, mudança. Diga, mudança. A partir do momento que nós nascemos de novo, existe uma transformação. Preste atenção. Não é porque você ou eu fizemos alguma coisa. Você continua com o mesmo rostinho lindo e maravilhoso que você tem hoje. Você continua com os mesmos traços, feições, a sua voz não muda, o tom da sua voz. Não existe mudança aparente física. Mas a Bíblia fala que dentro de você agora existe o Espírito Santo. Em Ezequiel havia uma promessa, fica em 2 Coríntios capítulo 5, eu vou ler. Em Joel, agora fica um pouquinho comigo aqui. Em Ezequiel, a Bíblia fala que havia uma promessa, que ele nos daria um coração de carne. Ele colocaria dentro de nós o seu Espírito. Ele tiraria o coração de pedra. E ele nos daria um novo Espírito. Ou seja, ele não fala de mudança exterior, ele fala de uma mudança interior. Evangelho fala de uma mudança no Espírito. Primeiro, sua ligação com Deus é restaurada. Sua comunicação com Deus, que estava totalmente destruída, você estava morto. Morto fala de separação. Quando eu disser morto, eu estou falando de separação, porque a morte física é a separação do corpo e do espírito. Você não desaparece. Apenas existe um desligamento. Seu corpo físico fica e o seu espírito parte para estar com o Senhor. Se você nasceu de novo. Mas preste atenção nisso. E na morte espiritual você é separado de Deus, afastado do Deus Todo-Poderoso. Você não tem mais comunicação. É interessante que certa vez, quando Jesus cura um cego, aqueles homens têm uma convicção que Deus não ouvia pecadores. Que Deus não tinha um relacionamento com pecadores. Que os pecadores estavam afastados de Deus. Afastados de Deus. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. E em 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 5, versículo 16, fala de uma mudança. Versículo 15. Vamos começar pelo versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, ninguém, diga ninguém, diga ninguém, ninguém mais consideramos a ponto de vista humano, ou conforme um ser humano, ou conforme a forma humana, ou apenas como uma pessoa que você já conheceu. Ninguém mais você deve ver assim. Eu não vejo mais você que nasceu de novo, que em Cristo morreu e com Ele ressuscitou, como eu vi antigamente. Eu não vejo mais como um simples ser humano, como aquela pessoa que era no momento do pecado. Ele diz, olha, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado o próprio Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Diga, é uma nova criatura. Nova criatura, nova realidade, um novo povo. É novo. É uma nova criatura. É uma nova criatura. É novo. Você nasceu de novo. E ele diz mais, as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E ele diz que tudo isso provém de Deus. Não fomos nós que fizemos algo, mas tudo isso provém do próprio Deus. Agora preste atenção numa coisa. Eu quero começar com isso. Nós nascemos de novo, então a primeira coisa que devemos fazer é esquecer o passado. Você não tem passado quando você nasce de novo. O seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Ah, pastor, mas eu... Não, você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você está numa nova realidade. Você tem uma nova vida. O seu passado está morto e bem enterrado. A Bíblia fala que no batismo nós somos sepultados, mortos e sepultados juntamente com Cristo. Sepultamento fala que acabou. Quando alguém é sepultado,
Ponto final. Não é apenas morto, é morto e sepultado. 7 palmos à terra é onde seu passado está. Não existe mais vida, ou seja, ele não está mais na aparência física. Ele foi morto e sepultado. Por que você lembra? Por que você permite que as pessoas lembrem? Por que isso ainda te causa sofrimento? Se Deus não se lembra mais, esqueça o seu passado. E rompa com tudo que te remetia a essa vida anterior. Nós que ressuscitamos com Cristo, devemos viver em novidade de vida. Se morremos com Ele e com Ele ressuscitamos, hoje ressuscitamos para o quê? Para uma nova vida. Isso é evangelho, uma nova vida. Uma vida que corresponde ao caráter de Deus. Um caráter de justiça e retidão. Aleluia! Bondade, justiça e retidão. Essa é a nossa realidade. E isso não diz respeito simplesmente como uma imposição do pastor ou de algum líder ou de alguma autoridade dentro da igreja, mas é segundo a realidade em que você nasceu. Quando você nasce, você tem características de alguém. DNA. Aleluia. Você tem uma série, parece com o pai, parece com a mãe, é a cara do pai. Você é a cara do seu pai celestial. Por isso que nós renovamos a nossa mente com a palavra. Para quê? Para que essa realidade cada dia mais flua a partir de nós. Por isso nós estamos aqui reunidos. Por quê? Porque de graça em graça, conforme a luz da aurora, nós estamos resplandecendo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como o raiar da aurora. Ela brilha, 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 brilha até ser dia perfeito. Por isso nós estamos aqui reunidos. Porque pela graça de Cristo nós somos alcançados. E de glória em glória nós somos transformados à imagem daquele que nos chamou, nos libertou. Aquele que nos criou. E existe uma glória maior. Talvez você hoje esteja desfrutando de uma glória, mas amanhã você vai estar desfrutando de uma glória maior nele. E se você não recebeu Jesus, hoje é o dia para você dar aquele passo. Aquele passo de encontro ao seu Pai e ser restaurado nele. Independente daquilo que você fez ou esteja fazendo, é uma nova vida, é uma nova realidade. E é Ele que transforma. Aleluia! Então, rompemos com o nosso passado. E quando rompemos com algo, avançamos. A Bíblia fala para avançarmos para aquilo que é perfeito. A Bíblia fala para avançarmos para as coisas que são do alto. A nossa identidade, ela não está ligada àquilo que está aparente aqui na terra. Não são as pessoas que definem você. Não é o seu meio que define você. Você pode ter nascido no pior meio que havia, aos seus olhos, ou aos olhos das pessoas ao seu redor. Você pode ter praticado coisas que as pessoas possam olhar e dizer... Eu digo isso porque na minha infância eu era um menino meio bagunceiro. E existiam professoras que diziam que eu não ia dar para nada. Isso eu era uma criança, meu Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci a palavra de Deus, tudo mudou. Eu não posso olhar para mim como aquele homem pecador, frágil, fraco, mas eu tenho que olhar para mim à luz daquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu acho interessante Jesus. Jesus, ele conhecia a identidade que ele tinha desde muito novo. Aos 12 anos, quando ele estava junto com... Ele tinha descido para Jerusalém, para o templo, para o dia da adoração. E ele já era um adolescente, se eu posso dizer dessa forma. E a Bíblia fala que ele estava lá, junto com os sábios. E os pais deles estavam... Era uma caravana, eram grandes caravanas. E eles criam que Jesus estava. E eles voltam. No meio do caminho, cadê Jesus? Procura, volta para Jerusalém. E quando eles chegam, imagina a euforia do pai que perdeu o filho. Meu filho! Cadê você, rapaz? E eles, acaso vocês não deveriam saber que eu estou na casa do meu pai? Ele sabia a identidade dele desde muito novo. E essa identidade, ela não ficou apenas no momento presente. Não foi perdido lá na adolescência. Porque em determinado momento, a gente acredita, mas na minha época, quando eu tinha... Há 2 anos atrás, eu era tão fervoroso. Eu era um crente cheio do Espírito. Eu orava e os milagres aconteciam. Eu pregava o evangelho com os... Gente, não é o passado que determina a sua identidade, é hoje. É aquilo que nós estamos vivenciando hoje. É o hoje que determina as nossas ações. Não apenas aquilo que a gente fala.
Mas a nossa atitude, ela tem que ser coerente com aquilo que a gente fala. E a Bíblia fala que Jesus, essa identidade dele permaneceu. Eu acho interessante quando Jesus vai ser batizado. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a missão dele. E é interessante que a identidade de Jesus não estava ligada a ele mesmo, mas ao próprio Pai. Porque a Bíblia fala que ele viveu conforme tudo que o Pai tinha estabelecido que ele deveria viver. Aleluia. Preste atenção nisso. Jesus é o nosso maior exemplo. E nele nós temos restaurado a nossa identidade. Mas também quando olhamos para ele, nós devemos observar como devemos nos conduzir aqui na terra. A Bíblia fala que Jesus, antes de ser tentado, ele foi ser batizado e uma voz bradou: "Este é meu filho amado em quem me alegro." E a primeira tentação do diabo foi tentar tirar ele de tempo acerca desta declaração: "Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães." Ele tinha acabado de ouvir. Preste atenção nisso. Muitas vezes, queremos definir a nossa identidade, queremos definir aquilo que Deus diz a nosso respeito, a partir daquilo que nós estamos vivenciando. E o diabo, ele pode usar isso. O que é que eu estou querendo dizer? Jesus, eu vou usar o exemplo de Jesus. Jesus tinha acabado de ouvir o próprio Deus dizer: "Tu és meu filho amado em quem me alegro." E depois ele estava numa situação em que tinha fome. Estava com fome no deserto, tinha sido conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E muitas vezes olhamos para as situações e queremos definir nosso relacionamento com Deus a partir das situações. Isso nunca aconteceu com você, né? Mas já aconteceu comigo. Eu me entrego. "Ah, pai, estou passando por isso." Ou alguma voz, alguém chega para você e falando acerca de si mesmo. Não é para passar por uma coisa dessa. Não se pode passar por algo desse. Você é uma mulher de fé, um homem de fé, cheio do Espírito. Como é que você está passando por uma situação dessa? Sabe o que Jesus respondeu para o diabo? Está escrito. Presta atenção. A identidade de Cristo não estava associada às situações, nem o que alguém dizia. A situação tinha uma voz. Sabia que a situação às vezes fala aos nossos corações? Quando talvez você no trabalho você não consiga ver, não esteja vendo os clientes entrando, ou a meta sendo batida, ou as coisas funcionando como você gostaria, como deveriam funcionar, ou como estavam projetados para funcionar. Você acabou de fazer um grande investimento. Ou talvez no seu dia a dia na sua família, você semeando amor, semeando amor, semeando amor, e parece que as coisas estão piorando. E às vezes queremos determinar, mas Deus, como é que isso está acontecendo comigo? Eu sou um cristão tão fervoroso, vou para a igreja todo domingo. Quinta-feira também. Quando tem culto dos homens e da mulher também eu estou lá. E estou doente. Meu Deus, não. Jesus, em meio à situação, que tinha uma voz, em meio ao diabo, que também trazia uma voz de acusação, porque sabe que pessoas podem se levantar para acusar você. Tá vendo? Tu não é tão bom assim. E teu Deus? A gente vai ser demitido, e agora? Ora aí. E às vezes você sabe que a pessoa não está falando aquilo, né? Não é por fé, não é porque está querendo que você ore, não. É porque ela quer tocar na tua fé. Mas Jesus, ele não olhava para isso. Ele diz, olha, primeira coisa, vamos encerrar o papo porque está escrito. Ou seja, ele tirou tanto a responsabilidade daquilo que ele vivenciaria, ou daquilo que ele cria, da situação, quanto daquelas pessoas que estavam falando e acusando ele. Ele disse, olha, o que me move, o que determina a minha identidade, o que diz a respeito onde eu estou, é o que está escrito. Não é o que eu penso, não é o que a situação diz, não é o que os outros dizem, não é nada disso que determina a minha identidade, não é nada disso que determina onde eu estou em Deus. Não é isso que determina a minha segurança. Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu confio no que Deus disse, eu vou ficar com aquilo que Deus disse. Mas as situações dizem coisas diferentes. Mas o que é que a palavra de Deus diz? A nossa identidade é construída pela palavra de Deus. Jesus, quando ele abre o livro de Isaías, um pouquinho mais à frente, está no livro de Lucas, no capítulo 4, ele começa falando a respeito dele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. E
E ele começa a falar, enviou-me a pregar o evangelho aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a pregar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, saiu. E ele começa a mostrar, sabe o que acontece? Jesus é expulso da sinagoga. Ele falou aquilo e ele sabia a identidade que ele tinha. Sabe o que ele faz? Ele vai para Cafarnaum e grandes milagres acontecem. Jesus não estava interessado naquilo que diziam acerca dele, daquilo que faziam, mas naquilo que a palavra de Deus e o próprio Deus diziam a respeito dele. A nossa identidade deve ser construída na palavra de Deus. Porque situações não podem determinar a nossa vida. As situações não podem determinar a nossa história. Não é o seu passado que determina a sua história, nem o seu presente, mas é aquilo que você decide crer e confiar em Deus. Se você confia em Deus e na sua palavra, preste atenção numa coisa. Tudo aquilo que para você era difícil, impossível, se torna possível porque não é mais você que está fazendo no seu próprio braço. Se lembra que eu falei sobre isso? Mas agora você está fortalecido e firmado em algo muito maior. Você edificou sua casa sobre a rocha. E edificar sua casa sobre a rocha traz segurança. Por quê? Porque não é você mesmo que sustenta. Não é você mesmo que apoia. Não é você. Você não tem que estar preocupado se a viga está certa. Não. Você está apoiado na rocha e você confia nela, não em você. Mas você decidiu se apoiar na rocha. Então sua identidade, a minha identidade, deve estar apoiada na rocha que é Cristo Jesus. Eu acho fantástico os discípulos. A Bíblia fala que muitas vezes, em meio às situações, nós vamos ser perseguidos. E algumas pessoas podem dizer, eu nunca fui perseguido, outras podem até entender isso. Pessoas se levantando contra você no seu ambiente de trabalho, em qualquer local. Primeiro, eles não são seus inimigos, viu? Fique tranquilo. Ore por eles, amém? Agora se posicione, seja firme na palavra de Deus, seja firme naquilo que você está fazendo, seja verdadeiro. Mas não os odeie, ame, ore por eles, faça o bem a eles. E é interessante que em determinado momento os discípulos, está lá em Atos, capítulo 4, se eu não me engano, acho que é a partir do versículo 18, e a Bíblia fala que os discípulos, eles foram perseguidos e foram presos. Presos, jogados na prisão. E os homens, o sinédrio, eles estavam falando com autoridades. Pedro se levanta na ousadia e começa a pregar. Depois que Pedro traz aquela mensagem, os cabas não tinham nem o que dizer, só tem uma coisa, vamos ameaçar. Vamos botar medo. Porque nem todo mundo sabe lidar com medo. Então, se a gente ameaçar eles, a gente já matou Jesus. Gente, a ameaça do sinédrio era a ameaça de alguém que já tinha matado Jesus. Talvez você não esteja atravessando nenhuma ameaça de pessoas, mas talvez situações estejam ameaçando você. Enfermidades estejam ameaçando você. Situações estejam ameaçando você. Sabe o que os discípulos fizeram em meio àquela ameaça? Meu amigo, o que vale? Obedecer a vocês ou a Deus? Nós decidimos obedecer a Deus do que a homens. Honrar a Deus do que a homens. Não que eles não honrassem homens, entenda. Mas aqueles homens estavam tirando ele daquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. Eles tinham convicção acerca dessas coisas. Então a identidade daqueles homens não estava no meio de um sinédrio. Não estava no meio daquelas autoridades, do que aquelas autoridades diziam a respeito deles. Mas a identidade daqueles homens estava construída em algo muito maior. No relacionamento que eles tiveram com Cristo. E eu quero pontuar aqui esse momento. Quando esses homens ouvem eles dizem, esses caras só podiam ter estado com Jesus. Porque ninguém fala assim, dessa forma. Senão, porque eles pregam da mesma forma. Eles falam as mesmas coisas. Então minha identidade, a sua identidade deve ser construída de um relacionamento com Deus. Aleluia. Por quê? Porque no meu relacionamento com Deus, eu acho interessante lá em Marcos capítulo 4, versículo 4, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, olha, venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Já no final, acho que é em João capítulo 16, Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, vocês estão limpos pela palavra... Não, João capítulo 15, Jesus diz para os seus discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado a vocês. Então existia algo que o relacionamento deles com Jesus fazia mudança e produzia neles uma identidade semelhante à do próprio Cristo. O caráter de Cristo sendo forjado neles.
A vida de Cristo manifesta, não apenas através de Cristo, mas através deles. Presta atenção numa coisa, até mesmo quando Pedro, era tão interessante como eles estavam no meio com Jesus, na verdade. Como eles estavam com Jesus e tudo que acontecia na vida deles, e como essa influência que Pedro, escondido, Jesus sendo crucificado, todo mundo olhava para Pedro e disse, esse cara andava com ele. Porque ele fala que nem ele. Pedro estava tentando se esconder. Pedro não estava querendo mostrar Cristo. Pedro estava se escondendo. Mas mesmo se escondendo, transparecia que ele havia andado com Jesus. Então, no meu relacionamento com Cristo, coisas na minha vida vão ser mudadas. No meu relacionamento com Cristo, vai haver uma transformação. Por quê? Porque as verdades que estão nele vão vir para mim. Por quê? Porque o mesmo Espírito, eu acho interessante, que se você for para a Velha Aliança, você vai ver sobre 2 profetas, Elias e Eliseu. E algo que havia em Elias foi passado para Eliseu, por causa da associação. Eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes a gente tem um amigo que a gente gosta muito, e às vezes ele tem uma gíria específica. Ou fala alguma coisa, mas não é que seja uma coisa errada, é apenas um jargão que ele usa. E um dia você acorda e você fala aquela mesma coisa, do mesmo jeito. Aí a pessoa diz, tu aprendeu isso com tal pessoa. Sabe por quê? Porque na associação coisas são compartilhadas. Por exemplo, quem tem um relacionamento conjugal sabe que era de um jeito antes e depois se adequou muito mais às características do marido ou da esposa. Existe na associação coisas que são compartilhadas. Existe na associação um comum onde coisas são passadas. E preste atenção, Deus não muda. Ele é o mesmo sempre. Mas nós mudamos quando andamos com Ele. É tão interessante que Paulo, como perseguidor, depois de ter comunhão com Cristo, a Bíblia diz que quando chegavam, dizer, aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. Existia uma identidade, mesmo quando Paulo estava chegando, ou seja, apenas pelo ouvir falar de quem era Paulo. Aqueles que transtornam o mundo. Existia algo que havia na vida daqueles homens. Por quê? Por causa de um relacionamento com o próprio Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, esta realidade, abre tua Bíblia em... E uma coisa, antes de você abrir sua Bíblia, existe algo interessante quando a gente vê, eu falei a respeito dos discípulos, está lá em Atos capítulo 4, versículo 18, quando eles são presos. E aqueles homens, eles não buscavam agradar a homens. Eles não estavam interessados, por quê? Porque a identidade fala de algo permanente. Algo que não se altera por causa de alguma situação simplesmente, mas algo que existe em você, que foi construído. Agora eu estou falando da identidade correta em Deus. Porque muitas vezes nós somos levados por situações, circunstâncias e pessoas, por influências, para nos distanciarmos dessa identidade que nós construímos em Deus. Pessoas incrédulas, pessoas ou muitas vezes são até cristãos, mas eles estão distantes daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Estão distantes de Deus e eles tentam trazer-nos para uma realidade que não está inserida na palavra. Não é aquilo que Deus determinou que deveria fazer. Quer um exemplo disso? Em determinado momento, Jesus estava conversando com seus discípulos e Pedro se levanta e traz uma palavra inspirada pelo próprio Deus. Ele pergunta para os seus discípulos, o que é que dizem a respeito de mim? E os discípulos se levantam e dizem, olha, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que você é um profeta. E Pedro se levanta na ousadia do Espírito e por uma inspiração do próprio Deus e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias, o enviado, o ungido e a sua unção. Palavra poderosa. E Jesus chega para Pedro e diz, olha Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Está vendo essa palavra que você está dizendo? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, este fundamento, sobre o próprio Cristo, a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão a ela. Aleluia! Mas, algum tempo depois, Jesus começa a falar como isso se sucederia. E ele diz que seria necessário que o Filho do Homem morresse, fosse crucificado. E Pedro se levanta e diz, mestre, puxa ele para perto, diz, mestre, não faça isso contigo.
Não permita que te matem, que façam isso contigo. Preste atenção. Pedro, há pouco tempo atrás, tinha sido influenciado para trazer uma palavra profética, testemunhando pelo próprio Deus acerca daquilo que aconteceria, tanto para Cristo quanto para os seus discípulos. Mas em determinado momento, o próprio Pedro ele se levanta e por uma influência maligna para tirar Cristo do caminho que ele estava decidido a trilhar, da direção que o próprio Deus tinha dado a Cristo. E preste atenção numa coisa, o próprio Cristo ele entendia que a direção não vinha dele mesmo. Jesus dizia, o que eu faço não é de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é que faz a sua obra. Jesus ele entendia que a identidade que ele tinha não era uma identidade formada no seu próprio querer, na sua própria vontade, mas uma identidade formada naquilo que Deus tinha trazido como realidade para a vida dele. A Bíblia fala nos Salmos que o próprio Deus ele escreveu todos os nossos dias nos seus livros. A Bíblia fala em Isaías 43, versículo 8, se eu não me engano, que nós fomos criados, aquele que eu criei para o louvor da minha glória. Nós fomos criados para um propósito específico. Não foi para o nada. Não foi para decidirmos a nossa vida de qualquer forma. Não fomos jogados aqui e nos foi dito, vivam e decidam o que vocês querem. Mas foi dado pelo próprio Deus direções. Deus não nos criou, mas pastor, você não sabe onde eu nasci. Mas existe um propósito. Deus depositou dentro de você uma semente, a sua própria graça, o seu poder, para você ser um diferencial onde quer que você esteja. Para que você leve não apenas glorifique-o, mas também você leve outras pessoas para glorificá-lo. Aleluia! E é interessante que chega em determinado momento e Pedro começa a dizer, olha mestre, não faças isso contigo. Jesus se volta para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, porque tu me és uma pedra de tropeço. Muitas vezes no nosso caminhar, quando estamos construindo uma identidade correta diante de Deus, tropeços serão colocados diante de nós. E no caso de Jesus, um grande amigo, um amigo próximo, um irmão de ministério. Pedro estava junto com Jesus não apenas como amigo, mas também como ministro. Como alguém que estava sendo treinado por ele. E como alguém que há pouco tempo tinha sido inspirado para trazer uma palavra profética. Durante a construção dessa identidade em Deus, coisas, situações e pessoas podem ser colocadas no nosso caminho para quê? Para nos fazer tropeçar, parar, desistir, errar o alvo. E em face a essas situações, o que é que nós devemos fazer? Jesus, ele se posicionou. E ele guardou, protegeu a identidade que ele tinha em Deus. O propósito pelo qual ele tinha sido estabelecido em Deus. Um último texto que eu quero que a gente leia. Vai lá para Efésios. Estamos falando um pouco sobre identidade. Sobre onde devemos construir a nossa identidade. Sobre construirmos a nossa identidade em Deus. Na sua palavra. E em Efésios, eu quero ler aqui em Efésios capítulo 5. Desculpe, capítulo 4. Quando a gente fala sobre identidade, a gente também fala sobre identidade coletiva. Não fala apenas sobre um sujeito. Eu trouxe uma definição para vocês, e isso falava das características que determinam tanto um sujeito quanto uma coletividade, quanto um grupo. E em Efésios capítulo 4, versículo 9, diz assim, o que significa? Ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com a finalidade, o objetivo. Aqui ele está falando sobre o estabelecimento da igreja. Os dons sendo estabelecidos na igreja. E ele fala que havia uma finalidade. Qual é? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Versículo 12. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé. E o conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças.
levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Daquele que é o cabeça, Cristo, dele todo o corpo, nós, a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Preste atenção nisso. Esse texto está falando sobre o propósito da igreja, é um dos textos mais extraordinários quando fala de igreja. A Bíblia fala que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A Bíblia fala que nós estamos construindo algo. A igreja ela é edificada porque Deus estabeleceu dons. Mas aqui mostra que é necessário que haja uma identidade seja formada. Qual o princípio? Como formamos uma identidade? Ouvimos pela palavra, por uma associação com Deus. Ouvimos também sobre o cuidado que devemos ter para que essa identidade ela permaneça firmada em Cristo e não nas situações, não nas circunstâncias, não naquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, mas nós devemos protegê-la. Mas aqui também fala da importância da igreja na edificação da minha identidade em Deus. Se lembra que eu fui resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor? E a partir do momento que eu nasço novo, eu começo a crescer. E Deus estabeleceu que pela igreja houvesse esse crescimento. Deus estabeleceu que a igreja fosse a sua voz. E Ele estabeleceu dons. Para quê? Para que cheguemos à plenitude Ele fala aqui, a plenitude de Cristo. Ele fala a maturidade. Ele fala a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ele fala para que o corpo de Cristo seja edificado. Então o propósito da igreja é que a gente cresça, é que a gente avance em Deus, é que a gente receba daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para quê? Para que você avance e cresça nele. Deus deseja que você tenha pleno sucesso naquilo que Ele estabeleceu. A Bíblia fala sobre uma carreira. E Paulo, lá em Filipenses, ele diz que ele se esquecia das coisas que para trás ficavam, mas ele avançava para as que estavam adiante dele. Então existia algo para ser conquistado por Cristo. E Paulo ele não ficava parado. Ele avançava em Cristo. E Paulo não ficava apenas alheio àquilo que estava acontecendo, mas ele entendia que para avançar era necessário a igreja. A igreja forjava o caráter, a igreja trazia instruções, a igreja havia uma reunião de santos onde um profetizava, o outro trazia o ensino, o outro consolava. Então naquele momento, naquele ambiente nós crescíamos, nós crescemos. E Deus estabeleceu que através da sua igreja, a sua plenitude seja manifesta. Eu e você não podemos manifestar plenamente Cristo. Eu falei sobre uma manifestação. Mas o corpo que é a igreja manifesta plenamente Ele. E a igreja é onde a nossa identidade é forjada. É onde o nosso caráter é trabalhado. É onde aprendemos e crescemos nele. E onde nós podemos desfrutar. E mais para frente ele diz, para que não sejais mais como crianças. Uma criança ela não possui identidade. Uma criança ela é levada por quem falar mais bonito, ou por quem falar naquele momento. Qualquer pessoa consegue enganar uma criança. Às vezes ela está gostando de um negócio, de algo. 5 minutos depois alguém convence ela que existe algo melhor. Às vezes até um comercial, ela estava desejando um brinquedo, mas em um comercial já desejou totalmente diferente. Por quê? Porque ela não possui uma identidade firmada. Por isso ela é levada de um lado para o outro. E Deus estabeleceu a igreja para que não sejamos mais como crianças. Para que através do crescimento possamos discernir o que é bom e o que é mal. Por quê? Porque temos as nossas faculdades exercitadas para discernir. E a igreja é esse ambiente onde a gente cresce. Por isso, congregue. Congregar é parte do seu crescimento. Congregar é parte desse forjar dessa identidade. Quando você ouve as Escrituras e trabalha nas Escrituras, estuda as Escrituras, tem uma comunhão com Deus, preserva e cuida para que sua identidade não seja alterada daquilo que Deus estabeleceu. Entende o propósito divino e vive nele, e está na igreja sendo edificado pela unção e pelos dons. Nós estamos sendo forjados com a identidade de Cristo Jesus em nós. Abre a tua Bíblia, queria chamar o grupo de louvor. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 3.
Aleluia. Preste atenção numa coisa, antes da gente ler. Deus é tão maravilhoso, que no seu amor, eu acho interessante que Deus apenas não proveu meios para que você fosse salvo. A Bíblia fala lá em Timóteo que Deus quer que todo homem se salve, mas também que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o fato de chegar ao pleno conhecimento da verdade não é um conhecimento mental, acerca de você dissertar ou falar acerca de Cristo, acerca da sua morte e ressurreição. Mas quando ele fala de plenitude de conhecimento, ele fala de conhecimento experimental. Em Romanos capítulo 12, ele diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar. Não é para que possamos saber. Não é para que possamos saber falar. Mas é para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela se manifesta na nossa vida. Primeiramente dentro de nós. Mas também, onde quer que a gente se mova, o que quer que a gente fale, onde quer que a gente esteja, essa glória manifesta. Por quê? Porque nós estamos renovando a nossa mente pela palavra, porque temos o Espírito de Cristo dentro de nós, e recebemos inspirações. Creia, meu irmão, que você vai ser inspirado todos os dias da sua vida. Você não deve apenas se alimentar de um culto. É muito bom e é essencial e fundamental para a tua vida. Mas sabia que Deus deseja compartilhar coisas diretamente ao seu coração? Isso a gente chama de inspiração. Você está lá, segunda-feira, deixa eu ver, 10 horas da manhã, na metade do dia. Todo mundo reclamando porque já acabou o final de semana, já esperando a próxima sexta-feira. E você está lá trabalhando, você não está distraído, você não está sendo leviano no seu trabalho. Mas de repente Deus traz algo ao seu coração. Pum! Respostas. Você não precisa vir à igreja para buscar respostas. Porque se Deus habita dentro de você e Ele diz, olha, eu habitarei dentro do homem, eu habitarei no seu coração, você e eu somos templo e morada do Espírito Santo. Então você pode receber inspirações do próprio Deus. Por quê? Porque Deus te ama e Ele quer falar contigo. Porque Deus decidiu ter comunhão com você. E Ele disse, olha, meu Espírito, eu não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas. Eu não preciso vir a uma igreja para receber de Deus. Deus preparou uma unção coletiva, sim, para que eu possa desfrutar de algo específico. Mas na minha casa, no meu trabalho, no caminho para a faculdade, eu posso estar recebendo instruções do próprio Deus e a minha identidade sendo forjada nele. Eu acho interessante porque muitas vezes nós perdemos o extraordinário. Nós perdemos o sobrenatural porque nós queremos o extraordinário. A gente quer que apareçam luzes, flashes. Alguém chegue para a gente e fale, mas Deus está aí perto de ti. E Ele vai trazer respostas ao teu coração. Então você vai estar em casa, talvez almoçando, mas você vai estar conectado com Ele. Você vai estar orando, Pai, obrigado por esse dia. Você já começa a sua segunda-feira, Pai, muito obrigado porque você é bom. Isso já corta tanta coisa. Talvez você não acorde pulando e dançando. Não, você acorda com um pouco de sono. Mas você levanta suas mãos em determinado momento do seu dia, assim como está começando, e agradece a Deus por aquele dia. Se você acorda saltando e dançando, melhor ainda, porque você já desce a ladeira. Mas você pode levantar o seu dia, ao invés de acordar de mau humor. Você pode despertar o seu dia dando graças a Deus, porque você está vivo. Essa semana, uma determinada pessoa chegou para mim e disse, sabe por que eu acordo cantando? Eu digo, por quê? Porque eu estou vivo, porque eu estou com saúde, porque Deus tem suprido as minhas necessidades, porque muitas pessoas acontecem coisas, eu tenho tantos motivos para dar graças a Deus. E enquanto eu dou graças a Deus, eu estou forjando meu caráter e minha identidade nele. Porque uma identidade, ela não é forjada naquilo que apenas vem, mas também na manifestação. Quer um exemplo? Lá em Efésios capítulo 4, diz que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como é que você se enche do Espírito? Falando. Uma identidade é forjada também quando você se enche do Espírito. E como é que você se enche? Falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais, dando graças ao Senhor porque Ele é bom.
E muitas vezes nós perdemos o sobrenatural porque queremos algo extraordinário. Mas sabe que durante o seu dia, amanhã, terça, quarta, pastor, só tem culto agora quinta-feira. Você pode receber de Deus todos os dias da sua vida. Porque Ele disse que estaria com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Então, a presença dEle não está restrita a um ambiente físico. Mas Ele está contigo por onde quer que andares. Mesmo em meio a situações difíceis, Ele pode trazer verdades ao teu coração. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Gente, a identidade não é algo forjado simplesmente em dogmas, em ordenanças. Não faça isso, faça aquilo. Não, uma identidade é uma identidade livre. Por quê? Porque é uma identidade que você tem em Cristo. É a sua natureza. Não é que você tem que obedecer de tal forma ou de tal forma, não. Mas é o que parte do seu coração. É uma realidade que você está, é o seu DNA. Um gato, ele não late, nem um cachorro mia. Assim como o Filho de Deus não vive na prática do pecado, porque Ele morreu para o pecado. Você pode errar, isso pode acontecer, acontece. Mas você não vive na prática do pecado, por quê? Porque você já foi morto e sepultado com Cristo para o pecado. E no versículo 18 diz: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Gente, segundo a sua imagem. Alguém pode olhar para você e dizer: essa pessoa, você é isso ou você é aquilo. Mas ele diz: olha, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados. Isso mesmo, você está sendo transformado segundo a imagem daquele que te criou, com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deus, Ele está produzindo uma obra dentro de você, na sua vida, na sua família, em tudo que você faz. Por quê? Porque Ele resplandece dentro de você. E a Bíblia fala em Filipenses que a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele vai aperfeiçoar. Ele está aperfeiçoando até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade. Você não é como aqueles que não têm esperança, que não sabem o dia de amanhã e que não sabem o que fazer. Não, a palavra de Deus te traz instruções. É o seu guia, te orienta. As orientações vindas do próprio Espírito, elas direcionam você para a vontade de Deus. Essa é a tua digital. Numa identidade, no RG, nós temos o nosso nome, nós temos tudo aquilo que nos identifica. Da mesma forma, nós temos uma identidade em Deus. Ele é meu. Primeiro, você é um filho de Deus. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é um coitadinho, mas você é assistido pelo Deus Todo-Poderoso. Existe um caráter sendo forjado em você, a imagem daquele que te criou. Bondade, justiça e retidão. Existe alegria dentro de você, existe paz dentro de você. Por quê? Porque o reino dele é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O amor dele foi derramado no teu coração. E isso traduz quem você é. Quando alguém perguntar quem você não é o trabalho que você faz. Aqui. Você não é o local onde você mora. Não se olhe mais à luz simplesmente humana. Mas se lembre a que reino você pertence. A identidade que você tem está totalmente associada ao próprio Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou a imagem do Deus vivo. Esse é quem você é. Não esqueça disso. Pessoas podem tentar taxar você de alguma coisa, mas não permita. Eu acho interessante como pessoas tentavam encaixotar Jesus, que tinha que fazer de um jeito, que tinha que ser assim, que tinha... Não, mas Jesus já conhecia a identidade que ele tinha em Deus. E ele decidiu segui-la. Em face a tudo que poderia estar acontecendo ao redor dele.
Não tenha medo. Não tenha medo. Esteja firme naquilo que Deus falou ao seu coração, porque você não será envergonhado. Porque você edificou sua casa sobre a rocha. E essa rocha vai sustentar você em face a pressões, tribulações, chuva, trovões, tempestades, terremotos. Você está muito acima, greve de caminhoneiros, não importa o que esteja acontecendo. Ele está sustentando você, guardando você. Sua identidade não está remetida a esta terra. Você é sustentado pelo próprio Deus. Você não é deste mundo. Existem embaixadores dos Estados Unidos que estão em países de pobreza. Mas sabe que eles não têm medo? Eles não ficam se perguntando se vai ou não vai acontecer. Por quê? Porque a vida deles não está ligada àqueles países que eles vivem. Mas existe uma economia muito maior que sustenta eles. Da mesma forma é a nossa vida. Nós não tememos, sabe por quê? Porque existe algo muito maior que nos sustenta, que não está ligado a este mundo. É o próprio Deus. É o Deus Todo-Poderoso, que segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a cada uma das minhas necessidades e as tuas. Não segundo a situação do mundo. A sua identidade não é deste mundo. Não é desta realidade. Não é aqui, não é aparente. É algo muito maior. Lembre-se disso. Onde quer que você esteja. O que quer que você esteja fazendo. Talvez possa parecer algo pequeno demais. Mas aquilo não pode traduzir você, porque você é muito maior. A sua grandeza não está simplesmente naquilo que você faz, onde você está. Eu acho interessante quando chegaram para Jesus e disseram, pode vir alguma coisa de Nazaré. Sabe o que responderam? Vem ver. Não se esperava nada daquela região, mas foi uma região que o próprio Cristo veio e a palavra dele disseminou. E outras pessoas de Nazaré. Por quê? Porque muitas pessoas têm baixa autoestima. Porque eu vim de tal lugar, eu vim da onde, eu vim daqui, eu vim dali. As pessoas se comportam desse jeito. Você não foi chamado nem para se comportar como o mundo, porque você não é deste mundo. Nem para se limitar conforme as pessoas do mundo se limitam. Mas se limite em Deus. Que sua esfera de limitação seja o tamanho de Deus. Agora eu vou lembrar para você que Deus é ilimitado. Em tudo aquilo que existe como promessa da parte dele, você tem plena certeza de que mesmo que seja impossível, vai se cumprir. Não permita. Eu acho interessante quando lá em Colossenses capítulo 3, para encerrar, que o apóstolo ele diz, olha, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, pense nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são do alto, porque é lá que vocês estão nele. Quando você for se limitar por alguma coisa, pare um pouquinho. Só pense 30 segundos no alto. Quando alguma situação disser para você que você não pode, você para e diz, eu vou pensar nas coisas que são do alto. Eu vou me limitar no limite do próprio Deus. E você vai perceber que não existem limites para aquilo que Deus prometeu para a tua vida. A Bíblia fala que de geração em geração Ele continua o mesmo. De eternidade a eternidade, Deus é. Essa é a sua identidade. Você é realmente o que a palavra de Deus diz que você é. Às vezes dizemos, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Mas quando paramos para ver a grandeza daquilo que a palavra diz a nosso respeito, meu Deus do céu. Por isso podemos nos alegrar em face a qualquer situação. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a sua identidade.